Olá, meus amigos, tudo bom? Somos da CF, estamos fazendo vídeos curtos sobre doutrina. Estamos no Livro dos Espíritos, na quarta parte, capítulo 2, abordando natureza das penas e gozos, que está inserido nesse capítulo das penas e gozos futuros. Então, a natureza das penas e gozos, quando nós desencarnamos, ela necessariamente há que ser espiritual, há que ser etérea, imaterial, porque nós vamos colher do outro lado aquilo que nós plantarmos quando estivermos na Terra. Então funciona assim: o passado, o presente ao futuro estão absolutamente ligados de uma forma harmônica. Hoje, vivos, colhemos o que plantamos no passado e amanhã colheremos o que plantamos no presente. Então, assim que passamos para a espiritualidade, dessa existência para a espiritualidade, para a vivência, para a vida real, as penas e gozos há necessariamente que serem imateriais, pois estaremos no mundo espiritual e, portanto, imaterial. E nós receberemos exatamente o fruto dos nossos trabalhos, ou a felicidade ou a infelicidade daquilo que plantamos. É bem verdade, abordando um pouco das penas, o termo, esse pena, não está relacionado à punição, mas uma autopunição em decorrência daquilo que nós fizemos. Então, se nós fizermos atos ruins ou ficamos excessivamente apegados a vícios e à nossa matéria, assim que nós passarmos para a espiritualidade, estaremos exatamente como antes, com os mesmos gostos, aptidões e apegos àquilo que tínhamos antes. Por isso que o exercício durante a nosso estado na Terra é fenomenal para que nós venhamos a nos melhorar como pessoas, como seres, como ser social, como ser individual e aprendendo, intelectualizando e também aperfeiçoando moralmente. E mais, sendo pessoas de bem, porque seremos, quando morremos, exatamente o que nós somos hoje. Então, esses que estão passaram para a espiritualidade vivendo apegados a questões materiais, eles por si só já vão sofrer muito, porque eles vão querer viver aquilo que eles estavam apegados antes, sem que o possam, porque já não vivem essa vida. Isso já é uma pena e um sofrimento. Na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E aí estamos falando dos gozos. É a liberdade, é o sentimento do dever cumprido, é a plenitude de saber que usaram a sua experiência corpórea para fazer o bem e para se aperfeiçoarem, se tornarem pessoas melhores ou espíritos melhores. Então eles não sentem mais paixões, vícios, inveja, ambição, ódio. Eles não têm necessidade de vida material, mas também não têm os sofrimentos e angústias que a vida material traz. Ficam felizes pelo próximo, pelo bem que fazem ao próximo. E essa felicidade ela vai ser proporcional à sua evolução. Quanto mais evoluídos forem os espíritos, mais felizes eles ficam. Com relação a uma expressão, Kardec pergunta aos espíritos como entender essa expressão: espíritos puros se acham no seio de Deus e ocupados. Ora, espíritos puros foram aqueles que, encarnação após encarnação, eles evoluíram de tal sorte que chegaram à excelsitude, à purificação. São espíritos completos em termos intelectuais e em termos de atributos morais. São espíritos benéficos, bons, excelsos. E eles vêm e entendem Deus. Eles não ficam, quanto mais evoluído for o espírito, e aí falando da ocupação, menos necessidade de descanso e menos necessidade de contemplação eles têm que ter. Portanto, eles serão mais felizes o quanto mais forem úteis. Úteis a quem? Úteis aos seus irmãos que estão em vias de progresso, nos seus diferentes planetas, nos seus diferentes níveis. E aí estarão contribuindo para a plenitude do universo, para
ou a evolução do próximo. Isso é dar o seu melhor para o seu irmão. Isso é amor. Então, ficam felizes. E espíritos, quanto mais evoluídos, menos necessidade têm de descanso. Isso é maravilhoso. Lá na questão 970, pergunta Kardec em que consiste o sofrimento nos espíritos inferiores. Esses sofrimentos são variáveis e proporcionais ao seu grau de inferioridade ou grau de espírito iniciante na escala evolutiva, mas também proporcional àquilo que fizeram de malefícios, os atos que eles incorreram. Isso aí vai fazer com que o espírito tenha mais remorso com o tempo, tenha mais dor e peso na consciência por aquilo que fizeram. Claro, assim que eles entenderem que aquilo que eles fizeram é um erro, porque até entenderem vai passar um espaço para que eles venham amadurecer essas questões ligadas ao materialismo, que nós falamos no início, ao apego, e para entender que aquilo que eles fizeram era um mal e não um bem, não era normal perante a Deus. Então, para entender isso, tão logo eles entendam, eles vão ter a dor da consciência do arrependimento. Esse é o primeiro sinal para eles começarem a poder alçar outros voos. Mas outro nível de sofrimento é eles verem aqueles que gozam de felicidade, de mais plenitude, e eles não poderem alcançar isso nesse momento. Eles possuem remorsos e ansiedades morais que dilaceram o seu íntimo. Essas dores da consciência são extremas e beiram as raias da tortura. Isso é um processo que não é a punição de Deus, é um processo, vejam bem, da consciência, do entendimento. E esse entendimento, que enquanto não tiverem, vão ficar apegados àquilo que gostavam, inclusive aquilo que era errado. Então precisa realmente entender. É como um doente que tem que tomar um remédio e não o aceita. Então os benfeitores espirituais estarão do lado, os familiares queridos estarão do lado, eles que não conseguem vê-los, dado o nível de energia, o nível de preocupação e o nível de consciência que eles estão apegados às questões da Terra. Esse é um caso bastante triste. A influência dos espíritos uns sobre os outros. Quando essa influência será boa? Quando partirem de bons espíritos. Será má? Quando partirem de espíritos imperfeitos ou espíritos perversos. E esses espíritos perversos podem desejar o mal por não quererem o bem do próximo e tentarem de todas as formas fazer valer a sua imposição magnética, sua força de pensamento para os afastarem da recuperação. E as paixões? Para que servem essas paixões, esses apegos, esses gritantes? Justamente pelo suplício, estamos falando do ser desencarnado, pelo suplício de as verem, esses vícios, sem poder vivenciar. Isso faz com que espíritos perversos levem esses irmãozinhos, ainda imperfeitos, mas não tão maus, para locais onde os vícios imperam aqui na Terra. Isso faz com que eles sintam dores, porque eles não podem usufruir daquilo que eles têm ainda dentro deles. Eles não podem vivenciar. Outra pergunta: quais os maiores sofrimentos que os espíritos mais maus se veem sujeitos? A tortura moral, a dor do peso da consciência. E mais, o temor do desconhecido. Será que serão condenados ou não? Qual será a punição que eles terão? De onde procede o fogo eterno? Da cultura. Fogo eterno está relacionado ao inferno, que não existe, mas foi passado de gerações para gerações e se tomou por realidade, quando a realidade não é essa. A trindade eclesiástica, que fala que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus, Jesus e aqueles seres excelsos, em detrimento de outros, claro, foi transformada pelo Espiritismo.
para a Trindade Universal, que é Deus, que é o mesmo Deus, claro, Espírito, que são todos filhos de Deus, inclusive Jesus, e matéria. E isso faz com que não tenha mais esse fogo eterno. Todos nós, todos os filhos de Deus são fadados a serem perfeitos e haverão de chegar pelas sucessivas reencarnações. E a visão, qual a visão dos sofredores na espiritualidade? Vêm os espíritos de bem, libertos, e não pode ter essa felicidade, e sentem inveja, ira, angústia e suplício a si mesmos. Já a visão dos espíritos bons, vendo os espíritos sofredores, sabem que esses espíritos estão passando por um estágio e haverão de melhorar, mas têm a comiseração, se apiedam e tentam fazer todo o bem que podem para ajudá-los. Outra questão, 982, a pergunta de Kardec: será necessário ser espírita para assegurar a vida futura? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Assegurar a vida futura está relacionado a ser uma pessoa de bem, uma pessoa que usa os seus caráteres morais, para se beneficiar e beneficiar ao próximo, dentro do conceito de fraternidade, amor e irmandade. E isso independe de religião ou de crença ou de fé. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas podem ter atitudes melhores de outros que falam que acreditam. Então tudo está relacionado aos atos de pessoas de bem, pessoas melhores, pessoas que praticam o bem restritamente. Tá bom, meus amigos? Voltaremos em breve com outro vídeo. Fiquem com Deus.